boa noite. Fernando entrou aqui, vou chamar ele. Tá aqui, começar com a gente a live. Olá, Olá, Fernando. tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Estou ouvindo melhor que vendo. Não tá me vendo bem? Não, estou vendo, tá. Agora melhorou, estabilizou. E minha imagem de som tá bom? Tá ótimo. Pra mim aqui tá ótimo. Não sei, pessoal, se não tiver bom, você sinaliza aí, tá bom, gente? Acredito que o pessoal vai entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, ô Fernando, eu vou fazer uma apresentação sua aqui, Tá tudo bom, bem? tá Né, ótimo. gente? O Fernando hoje ele é o nosso convidado, né? O Fernando Magliano. Ele é psicólogo clínico, mestre em estudos da subjetividade, é doutor em psicologia social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado em psicologia social e professor no IFEM, né? O Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial, é isso, não é? No Rio de Janeiro? É, Certinho? não, na verdade não tá certinho, não. Então corrige. Mas, na verdade eu não tenho pós-graduação pelo IFEM, eu só leciono lá. E eu estou fazendo pós-doutorado em psicologia social na UERJ. Mas Sim. também não julgo ser relevante essas coisas acadêmicas, né? Assim, aqui só sou o Fernando, Aham. não é o pesquisador, nem professor, nem nenhum, nada do tipo. Assim. Aqui só sou eu mesmo, o pesquisador fica lá do lado de fora. Eu esqueci de uma coisa também, escritor. Eu tô aqui com o livrinho É, do Fernando, vocês vão ver aí ao contrário, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? O livro dele, publicado pelo IFEM também, Meditação e Clínica. Comecei a leitura dele por aqui. Com o Fernando virou para mim e perguntou assim, gente, é um pouco difícil a leitura, né? Eu falei assim, então, estou lendo, estou acompanhando, mas a escrita muito fácil de ler, de compreender. Acredito que a dificuldade mesmo seja pelo tema, né? Assim, é um tema bem complexo, bem abrangente, que você dá um nó na cabeça assim, que você tem que voltar e reler de novo. Mas a escrita gostei muito, né? Mesmo com a dificuldade do tema, a gente consegue ainda absorver algumas coisas, voltando, relendo. E muito bom livro, por sinal, parabéns. obrigado, Érica. E obrigada também, né, por nos ofertar essa oportunidade de conhecimento dentro da sua pesquisa. E eu Bom, vou dar uma eu fico brecha para feliz de você participar. Posso falar um pouquinho, falar um então? pouco, Legal. claro. É, assim, eu confesso que eu fico um pouco desconfortável de fazer autopropaganda, né? Então não quero falar muito do trabalho, você já introduziu. De fato, assim, eu considero que é um texto um pouco denso, mas isso é natural por se tratar de uma pesquisa de doutorado, né? Então, eu escrevi muito mais pensando na banca de avaliação do que no leitor iniciante que está começando a ter um contato com a filosofia, com o pensamento de Heidegger. Então, ele tem uns textos que são um pouco densos mesmo, mas é do rigor acadêmico, né? É um texto que não é exatamente uma introdução ao pensamento do Heidegger. Se alguém nunca leu Heidegger e for pegar o texto para ler, vai ter uma certa dificuldade. Então, é para alguém que já está assim, pensando um pouco, que a gente já teve um encontro com o pensamento tardio do Heidegger, já está tentando fazer uma articulação entre o Heidegger e a clínica. Então, a minha ideia era um pouco escrever para esse público, né? Em particular, o público da banca são só professores, pesquisadores, acadêmicos, né? Então, um pessoal muito gabaritado. E eu me esforcei para tentar dar essa consistência ao texto. E essa versão que ficou publicada, na verdade, é uma versão um pouquinho light, porque a tese é um pouco pior nesse sentido de densidade. Eu Eita. reescrevi boas passagens
simplifiquei um pouco o texto, assim, o título e tudo mais, justamente para dar essa acessibilidade. E eu confesso que eu, a princípio, eu não queria publicar, né? Eu ia guardar ele um tempo, ia pegar para ler de novo, mas também achei que esse lugar talvez nunca chegasse, eu sempre ficasse enrolando, revendo meu próprio texto. Daí, por sugestão dos meus colegas, inclusive a Ana Maria Feijó, que me orientou, publica, Que por Fernanda. sinal quase chorei. Me segurei porque eu estava começando a ler ele, eu tinha um paciente depois, mas quase chorei naquela fala da Feijó. Segurei assim, eu não senti tudo aqui. Eu fiquei muito feliz com o relato que ela deu, né? Assim, a gente foi a gente foi desenvolvendo uma amizade ao longo da pesquisa, né? Eu participei muito intensamente das atividades lá na UERJ, no laboratório que ela desenvolve lá, o LAFEP, Laboratório de Fenomenologia e Psicoterapia Existencial. E foi um período um pouco difícil, né? Eu não sei se vocês conhecem a UERJ, é uma universidade que tem muitos problemas. E a Ana, ela estava numa função de subdiretora, né, vice-diretora do Instituto de Psicologia, então também é uma barra pesada. E a gente acabou se aproximando, a gente foi fazendo uma amizade e eu pedi para ela se ela podia escrever um pouco para mim, né, assim, uma introdução, já que ela acompanhou todo o processo. Na verdade, ela me acompanha desde o mestrado, ela participou da minha banca de mestrado e ela me convidou para fazer doutorado com ela, né, assim. Convidou não, né? Falou assim, Fernando, se você quiser tentar, a seleção está aberta. E foi muito interessante, porque a Ana, assim, ela é uma figura um pouco polêmica, pessoas têm muitas visões dela, assim, a maioria das pessoas conhece ela pelos textos, mas não conhece ela pessoalmente. E comigo a gente sempre se deu muito bem, sempre foi muito intensa essa relação, então, assim, eu sou super grato a ela por ter escrito essas palavras. Me tocou também, assim, porque ela, talvez a gente nunca tivesse tido essa oportunidade de falar mais abertamente sobre como é que foi esse processo. E para mim é um baita assim, elogio, né, eu ter uma apresentação da Ana Maria Feijó, que é uma das principais autoras, né, do Brasil. E também tem uma quarta capa, que é a capa do fundo, que foi escrita pelo Roberto Novaes, que foi meu orientador de mestrado, foi meu orientador de graduação, e ainda é das minhas referências na clínica e nesse diálogo do Heidegger com a psicologia. Então, fui agraciado duplamente por essas grandes referências e eu fico muito feliz de eles terem dado essa contribuição para o meu trabalho. Deve ser muito gratificante, né? Poder ter pessoas assim para falar um pouco. E hoje a gente queria falar, quer dizer, eu te convidei aqui para a gente poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre liberdade e adoecimento em tempos de privação, né? E eu queria que você começasse aí falando pra gente sobre isso, né? Sobre essa liberdade aí, como que vamos conduzir ela nesse período que a gente está passando. Tá certo, Érica. Bom, são temas difíceis, né? Assim, não são temas muito simples. Eu aceitei o desafio também na condição de que ia ser um papo mais aberto, mais tranquilo, né? E refletindo sobre o tema, sobre o título desse bate-papo, eu me vi numa certa dificuldade, assim, né? De falar, pô, como é que eu vou falar isso, assim, de maneira simples, trazer um assunto tão difícil, tão cheio de nuances. Eu espero não deixar muito vago. Mas eu acho que talvez seja importante a gente começar falando um pouco sobre qual o sentido que essa liberdade tem, né, dentro do pensamento do Heidegger, talvez, ou da filosofia, que é a minha referência maior para pensar. A gente está muito acostumado a falar em liberdade, né? O tempo todo a gente fala de liberdade, a gente fala das censuras da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de comportamento, das liberdades sexuais, todas as formas de liberdade. Mas todas essas formas de liberdade, na verdade, elas têm um fundamento em comum, né? Que é uma liberdade de caráter que a gente poderia chamar de existencial, né? Uma liberdade que diz respeito àquilo que a gente compreende como nós mesmos sendo no mundo e aquilo que fundamenta, em alguma medida,
certa qualidade nas nossas experiências, né? A maneira como a gente percebe o conteúdo que elas têm para a gente. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente não pode estar, assim, no primeiro momento, falando sobre livre-arbítrio, né? Não é uma questão de escolher. A gente também não está falando de liberdade no sentido de comportamentos. Por exemplo, liberdade de sair na rua, não sair, de fazer alguma coisa, não fazer. A liberdade, quando o Heidegger está falando dela, está falando da liberdade no sentido mais ontológico, ele diria, né? Eu vou tentar evitar essas palavras cabeludas, mas algumas vezes eu vou acabar usando. A liberdade nesse sentido, é uma liberdade que nós temos que nos permite experimentar as coisas. Mas não só experimentar no sentido de perceber. Na psicologia, a gente tem muito essa visão de que nós somos dotados de um certo aparato sensório que capta os estímulos do mundo e a gente interpreta esses estímulos construindo representações ou construindo imagens psicológicas de um mundo que é externo. Uhum. Quando o Heidegger está falando de liberdade, está falando sobre aquilo que permite a gente ter uma experiência. E essa experiência é uma experiência de sentido, né? Uma experiência dotada de significatividade. Uhum. É sobre essa possibilidade de dar sentido às experiências que o Heidegger está se referindo quando ele fala de liberdade. Essa liberdade ela é mais original porque ela é o que permite fundamentar qualquer comportamento, né? Quando a gente vai falar de liberdade de expressão, por exemplo, a gente só pode expressar aquilo que a gente pensou, ou aquilo que se apresenta para a gente em alguma medida. A gente fala liberdade de comportamento, liberdades sexuais, liberdade das mulheres, por exemplo, na sociedade que é super machista. Em algum momento a gente tem que poder realizar que a nossa experiência ela muda, ela se transforma. E ela apresenta nuances para a gente que nos permitem nos comportarmos de maneira diferente. Então, quando a gente está falando de liberdade, a gente está falando justamente dessa capacidade de apreender de forma diferente a nossa realidade, enquanto homem, enquanto sujeito no mundo, enquanto existente. Essa liberdade ela é muito sensível, porque, embora ela seja original, ela constitua a nossa maneira de estar no mundo, a gente exerce ela muito pouco e a gente explora ela muito pouco, porque ela demanda um certo exercício, um certo esforço. E, ao mesmo tempo, ela exige uma coisa que a gente não está muito disposto a dar, que é deixar de ser quem nós somos, né? Abrir mão de um certo modo de ver, de viver, de entender as coisas, para se permitir explorar outros sentidos possíveis. Então, quando a gente está falando dessa liberdade, não sei se ficou mais ou menos claro assim, inicialmente, a gente está falando de alguma coisa que possibilita nossas experiências em geral. E essa possibilidade, ela, de certo modo, é inata, né? Ela está com a gente o tempo todo, mesmo que ela não se demonstre, não se realize em todo momento. Então, eu estava pensando em caracterizar essa liberdade, né? Essa liberdade existencial, para justamente falar como que ela se restringe, como que ela se encobre, como que ela vai se perdendo na maneira como não só a nossa sociedade é constituída, mas também na maneira como a gente se deixa conduzir por uma certa visada tanto quanto superficial das coisas. Então, quando a gente está falando de privação, me parece que existe uma privação que é um pouco mais profunda, um pouco mais intensa, que é essa privação do pensamento. A privação das nossas experiências, das nossas maneiras de sentir, maneiras de pensar, maneiras de explorar. E isso coloca... talvez isso ganhe uma certa notoriedade na medida que a situação de pandemia nos confinou em espaços existenciais que antes não nos eram tão comuns, né? Ninguém nunca passou tanto tempo em casa, né? Ninguém nunca teve tantas reuniões virtuais, ninguém nunca ficou tão preso num certo modo de funcionamento que, embora não fosse inédito, nunca foi tão explorado e tão usado, né, tão recorrido como agora.
Então, me parece que o Verdade. primeiro desafio de pensar essa liberdade tem a ver com a gente poder pensar o nosso modo de vida, né? E a gente poder pensar não só as implicações concretas do que a pandemia nos coloca, mas de que a gente já está desde sempre esquecido dessa liberdade. A gente já está desde sempre muito devoto a reproduzir padrões de comportamentos, né? A gente está muito adaptado aos parâmetros que a sociedade nos coloca. E, na minha opinião, essa é a privação mais radical e mais perigosa. Você quer dizer, só aqui reformulando e deixa aberto o pessoal que está aqui junto com a gente também para poder estar fazendo perguntas. Mas quando você fala a respeito dessa essa liberdade em Heidegger, e você traz aí agora falando, né, que digamos que nós temos uma falsa liberdade diante de nós, assim, da vivência, assim, como um todo na Sim, sociedade que a gente vive hoje, é isso que você está querendo dizer pra gente? sim. Sim. Hoje em dia, né, é muito, assim, vou tentar não me aprofundar demais, mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente pensar essa situação sem a gente pensar uma certa crítica da sociedade. Também é Uhum. uma crítica do conhecimento. Mas o que eu quero dizer as nossas liberdades são restritas há muito tempo. Hoje em dia, a nossa ideia de liberdade está muito relacionada à possibilidade de consumo. A gente é livre para consumir, a gente é livre para gastar dinheiro. E a gente se sente tão livre quanto nossas possibilidades de consumo. Se eu tenho recursos para viajar para o exterior, para ir frequentar bons restaurantes, ir em bons lugares, comer boas coisas, beber boas coisas, eu me sinto alguém pleno, eu me sinto alguém livre, né? Eu me sinto alguém articulado nesse mundo. Porque as possibilidades que o mundo me oferece, na maior parte das vezes, são as possibilidades do que eu posso comprar ou não, dos lugares que eu posso acessar ou não, e, né, de como eu sou recebido num determinado ambiente a partir daquilo que eu aparento ser. Então, tem essa relação justamente com isso. Assim, não que essas liberdades não sejam importantes, elas são importantes. Né? A privação delas ela é extremamente danosa e desconfortável para a gente. Né? Você está com desejo de, sei lá, de viajar, tirar férias, e você está lá no consultório, sabe, de janeiro a janeiro, você não consegue arrumar uma brecha, você não consegue tirar um mês de férias, isso não deixa de ser uma privação, né? Se eu ganhasse muito dinheiro, eu poderia tirar 2 férias por ano. Isso seria alguma coisa que me contemplaria em alguma medida. E Mas essa isso seja muito... privação e essa privação que a gente está vivenciando agora de alguma forma, né? Então não é uma questão de ausência da liberdade, né? Pelo que você está trazendo para a gente, Sim, Fernando, porque a liberdade em Heidegger é a abertura para o ser, né? É isso mesmo, exatamente. para o poder ser. E mesmo que nós estejamos sendo privados de coisas, do consumo, de viagens, né, de estar aglomerados, de ter um convívio como que tínhamos, né, rotineiros, de estar no meio de muita gente, estar entre abraços. Então a gente está privado dessas questões. No entanto, essa privação ela não digamos, essa privação ela não é a falta da liberdade, né? Porque mesmo em Exatamente. meio a essa privação, a gente pode assumir esse controle dessa liberdade, né? Do poder ser, de dar essa abertura. Exatamente. Então, só assim, já abrindo também um precedente, eu tô querendo falar um pouco dessa liberdade que é mais originária. E eu acho que vale a pena também te falar das formas como a gente está sendo obrigado a viver agora, que também tem uma série de consequências a nível subjetivo que são inegáveis. Né? Eu quero chegar lá também, assim, eu acho que talvez o ponto importante seja esse. Mas eu achei interessante a gente falar dessa forma de liberdade, para a gente entender também qual é o ponto de partida, né? Assim, qual é a questão fulcral ali que está envolvida com essa experiência que a gente está tendo hoje de desconforto, de adoecimento, de ansiedade, de angústia, que está associado a uma privação que é concreta, que é do ambiente, que é das formas de vida,
mas tem como fundamento uma outra liberdade, que é essa liberdade de pensar e experimentar as coisas de uma outra maneira. Então, Sim. assim, quando a gente está falando da abertura do ser, o homem como poder ser, a referência do Heidegger é essa, né? Ele está falando justamente o estar livre, assim, o deixar que as coisas sejam, deixar que as coisas se mostrem. Essa forma de... essa abertura para o ser das coisas é justamente algo que a gente não consegue vislumbrar de uma maneira muito assim, precisa. Né? Quando a gente pensa em liberdade, hoje em dia, a gente pensa que liberdade é poder se comportar de acordo com aquilo que está sendo transmitido socialmente, né? Então, quando eu estava falando de consumo, estou falando justamente dessa ideia de que a nossa ideia de liberdade hoje é a ideia de a gente poder falar qualquer besteira na internet, não ser censurado, né? A ideia de poder consumir qualquer coisa, porque a gente tem recurso suficiente para isso. E, em alguns sentidos, é uma liberdade de poder transitar, né? De poder circular pelos lugares, de poder ir ou voltar, viajar e tal. Uhum. O problema o problema que a pandemia impõe para a gente, claro que é essa liberdade no sentido mais concreto, mas essa liberdade no sentido concreto, ela é problemática, né? Quer dizer, a gente está sofrendo tanto, está sentindo tanta dor de ficar isolado, porque a gente não tem uma grande capacidade de exercitar essa outra liberdade, que é mais original, que é fundante da nossa condição, que nos permite ter diversas outras relações com o mundo. Então, o que eu quero dizer? Por que está doendo, né? Ficar em casa? Não é só porque a gente simplesmente foi abduzido do nosso universo existencial cotidiano e ficamos reclusos dentro de quatro paredes. Uhum. É porque, se não for essa vida, que já estava mais do que sedimentada para a gente, naquele automatismo que a gente costuma viver, na correria que todo mundo, né, fica o tempo todo. Eu não sei como é que é aí em Teófilo Otoni, não conheço a sua cidade. Mas aqui no Rio é um caos. Você deve conhecer o Rio de Janeiro. É uma coisa muito Sim. caótica, né? E a gente fica aqui correndo igual barata tonta, sabe? Fica mais perdido que segue de tiroteio, a gente vai para cima e para baixo, o deslocamento é horrível, a cidade é violenta, as pessoas são hostis, o ambiente é insalubre e o nosso refúgio é pegar uma praia no final de semana, tomar um chopp no boteco na Não temos sexta-feira. praia. Sei. Minas Gerais tem muito rio e é tão bom quanto, assim. As praias de Rio também são ótimas, então cachoeira é uma É maravilha. verdade. Verdade. Eu adoro Minas Gerais. Mas a gente acaba associando, né, essa liberdade a essa forma de se comportar. Assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está jogando um jogo de cartas marcadas, né? Tem um ritmo que está imposto para essa nossa existência. Esse ritmo assim, em termos muito sintéticos e até um pouco caricatos, é trânsito, trabalho e túmulo. Né? O script é esse, a vida adulta é ficar perdido no trânsito, chegar cansado, trabalhar o dia inteiro, 8 horas, perder mais não sei quantas horas para voltar para casa, e ficar nessa rotina por 30, 40, 50 anos, até perder as forças e empacotar. Né? Uhum. O problema não é fazer isso. Né? Eu acho que é digno, é absolutamente digno você viver a sua vida dessa forma. O problema é você nunca se questionar sobre outras possibilidades de viver. O problema é você nunca se dar conta de que talvez esse script que todo mundo segue, né, de, sei lá, estudar 18 anos, escolher um curso universitário, conhecer alguém, casar, ter filho, trabalhar e, né, criar os filhos, virar avô, se aposentar, cansar, morrer. Talvez seja um script que não funcione para todo mundo, né? Talvez seja um roteiro que mais homogeneiza as pessoas, mais sedimenta e mais serializa as subjetividades do que promove, ou pelo menos estimula, uma liberdade real. E essa liberdade real, ela tem uma associação, na verdade, com questionamento, com a possibilidade de pensar.
e com a possibilidade de botar em questão seus próprios valores e a própria maneira como você conduz a vida. Então, me parece que a pandemia, embora ela seja extremamente desagradável, assim, eu particularmente estou de saco cheio, você também, acredito que a Estamos, maioria das pessoas está, né? estamos. Ela tem a ver com essa nossa incapacidade também de se modular, de se adaptar, de se transformar, de se rever, né? A gente está Abrir para o sentindo novo, falta né? de voltar para o mesmo mundo que não era bom, né? Que não era muito interessante, que ele Verdade. não produzia saúde, não produzia encontros significativos, sabe? Não produzia pluralidade, polissemia, novas maneiras de estar, de pensar. É um mundo que é um mundo de um monte de apertadores de parafuso, sabe? De trabalhos serializados, funções repetitivas, consumo, mas como forma de alívio do estresse que a gente carrega pelo excesso de trabalho que a gente se dispõe, né? E viver o ano todo esperando chegar janeiro para tirar férias. Ou seja, uma vida meio desprovida de relevo, de sentido, de cor, né? Então, eu acho que no primeiro momento, esse tipo de privação me parece a privação mais radical e mais nociva às formas de subjetivação que nós temos hoje. Não sei se eu estou me fazendo entender. Está fazendo sentido o que Tá eu estou muito falando? claro, tá muito gostoso. Tá legal para vocês, pessoal que tá aí junto com a gente. Ouviu o Fernando também. Vai dando um sinalzinho pra gente aqui, né? Tem uns coraçõezinhos. Teve algumas pessoas que entraram, deram boa noite. Algumas falando sobre a falsa liberdade, né? Porque vivemos em padrões, concordando com aquela fala anterior sua. Mas tá muito gostoso de te ouvir. Ótimo. Bom, fica à vontade aí para interagir também com a gente, se quiserem Só claro. perguntar. Se me deixarem, eu vou devaneando aqui. Me interrompam, por favor. Mas, assim, vamos dar um passo além, né? Então, assim, o primeiro momento é essa liberdade, a liberdade existencial. Eu estou falando dela também porque é um tema para mim que é muito caro, assim, né? É muito interessante. Eu pesquisei ele na minha graduação e no mestrado. E, de certo modo, assim, esse livro que você apresentou tem a ver com isso. Tem a ver com a gente poder inaugurar uma nova disposição para ouvir e para acolher a existência do outro. Isso aí já aproxima a gente um pouco da nossa prática, da questão da psicologia, que acredito que seja o tema de interesse de nós todos aqui, né? Sim. Então, fazendo um gancho, né? Essa concepção de liberdade, ela é justamente fundadora da concepção de saúde e doença, com a qual trabalha essa modalidade de atendimento psicoterapêutico que se denomina Daseins-Análise, né? Esse palavrão que a gente tem aí para denominar justamente a articulação entre Heidegger e a psicoterapia. Então, no primeiro sentido, quando a gente está falando de adoecimento, a gente está falando justamente não... Quero colocar de outra forma. Quando está falando de adoecimento, a gente não está falando desse conjunto de sintomas denominados psicopatológicos que os manuais, né, estatísticos de doenças mentais dizem para a gente. O que esses manuais dizem, né? Assim, eles elencam uma série de critérios para falar de experiências que são dentro de um critério de normalidade e experiências que não são dentro do critério de normalidade. Cada categoria psicodiagnóstica tem X critérios que, se atendidos, a gente pode fazer um diagnóstico relativamente seguro. Só que a maioria dessas experiências que eles estão relatando ali, na verdade, são experiências que todos nós temos o tempo todo. Né? E elas, por si só, não são critérios suficientes para caracterizar uma condição patológica. Mais do que isso, a rigor, a gente não tem nenhum critério para determinar o que é saúde e doença. Eu queria deixar isso claro. Embora a gente possa definir um critério que seja um critério
sócio e histórico. A gente pode falar, dentro daquela sociedade, esses tipos de comportamentos são bem adaptados, ou seja, eles são comportamentos saudáveis, e outros tipos de comportamento não são exatamente adaptáveis. Então, eles Achei podem ser considerados. perfeita isso, essa colocação sua, porque de fato a gente, o que anteriormente era alguns anos atrás, em outro tempo, né, era considerado patologia, hoje não é considerado patologia mais. Eu acho muito importante falar a respeito disso, né? E nesse nosso tempo tem surgido novas colocações patológicas, né? Novas diretrizes de, digamos assim, de conceituar algo, algum comportamento a uma patologia que anteriormente Exatamente. não era dado. Achei bem bacana você Sim. trazer isso. Por exemplo, o relacionamento homoafetivo já foi considerado doença, né? Sim, Hoje em dia a gente olha, mas como assim? Que absurdo. Mas foi. Da mesma verdade. maneira que, assim, não querendo ser invasivo no lugar de fala, mas assim, da mesma maneira que as mulheres sofreram uma série de açoites e assédios só por serem mulheres, né? Só por serem esposas de alguém e filhas de alguém. Isso era absolutamente natural e a gente não, porque eu não vivia essas épocas, mas a sociedade simplesmente não intervia em uma série de violências que as mulheres sofriam porque se entendia que as pessoas tinham aquele direito, né? Se a gente for mais longe ainda, assim, de pensar a escravidão, por exemplo, também é uma série de critérios que são valores que são historicamente determinados. Mas eles se promulgam como naturais, né? Então, hoje em dia, a gente tem um valor que na minha opinião, é extremamente nocivo para o âmbito subjetivo de nós seres humanos, que também não tem nada de natural, mas existe todo um esforço para dizer que é natural, que é o neoliberalismo. Eu não sei assim, se a audiência assim, está muito atenta a isso, enquanto psicólogos, mas se a gente fosse fazer um estudo da quantidade de experiências de adoecimento que acontecem, né, que se realizam justamente por um determinado modo de organização da sociedade, da economia, a gente ia ver que, sabe, assim, certos modos de relações sociais, elas são promotoras de adoecimentos e despromotoras de saúde. Mas, Perfeito. voltando ao ponto que eu estava querendo dizer, assim, o problema não está no comportamento, né? Assim, o problema não está em, sei lá, ficar ansioso, se angustiar eventualmente, ou devorar um pacote de bolacha, né? A gente chama de biscoito aqui no Rio, mas acho que bolacha é mais popular. Eventualmente, sabe, assim, você está ansioso, sei lá, você comer pra caramba, ou você tem um comportamento desses. Os comportamentos são possíveis. Eu não sei vocês, mas eu já tive todos os comportamentos psicopatológicos possíveis durante a pandemia, né? É, quase todos os dias eu tenho eles. E travou? Ou Sua estamos online? internet está dando uma cortadinha aqui para mim. Não sei se é só para mim. Perdão, não ouvi. Sua internet deu uma cortadinha aqui para mim. Eu não sei se é a minha que tá falhando ou se você tá me ouvindo perfeitamente aí bem. Agora eu tô. Bom, vou retomar um pouquinho, foi rápido a travada. Sim, por favor. Claro. Eu estava dizendo o seguinte, assim, né? O simples critério do comportamento, né, do tipo de experiência que está se tendo, não é suficiente para determinar que aquilo pode ser uma condição patológica ou não. Eu mesmo, durante essa pandemia, já tive todas as categorias psicodiagnósticas possíveis. Assim. Já me angustiei, já sofri, sabe? Já fiquei ansioso, já fiquei compulsivo, Podia colocar no C de 10 aí. vários, né? É, e não seria difícil fazer isso, né? Assim, tipo, eu tô angustiado com essa situação há um bom tempo já, né? Semana passada eu tive umas crises, assim, de pico de ansiedade. Falei, caramba, velho, tipo, não tá bom, sabe? Não tá legal, assim, não tá bom. Vou retomar a terapia em breve, que eu dei uma interrompida, mas já tô voltando, porque tô vendo que tá na hora. Mas é que tá, né, assim. Quando a gente tá falando de
liberdade de adoecimento, o grande problema não é ter essas experiências, porque são experiências que são possíveis a todos nós, né? Experiências que todos nós eventualmente sentimos. Sim. O problemático consiste quando a gente não consegue se comportar de outra maneira, senão daquela que é problemática. Então, assim, o problema não é ficar ansioso, ainda mais nesse cenário. O problema é quando eu não consigo deixar de ficar ansioso. E eu fico ansioso o tempo todo, né? E eu começo a ficar com medo de aumentar a minha ansiedade, o que já aumenta a minha ansiedade mais ainda. E eu começo a ficar brigando com ela. Então, a gente começa a ter assim, uma certa experiência de disrupção, né, de desarranjo, que acontece também fomentado por essas condições ambientais. Pelo momento também, né? Eu acredito que o próprio momento que a gente está vivenciando, como você citou no começo, a questão da privação, do que causa essa mudança, né? A ruptura de uma rotina que nos foi imposto assim, pela questão da pandemia, né? O medo, horas de ficar infectado, horas de questões financeiras, né? Que perpassa assim numa linha cruzada que eu acho que também causa, né, uma angústia muito grande nas pessoas, né? A gente tem escutado relatos disso, né? Então, assim, acho que a gente não sabe se a gente tem mais medo do vírus, ou tem mais medo das questões financeiras, ou tem mais medo das perdas afetivas, né? Assim, de vínculos, de lugares. Sim, justamente, assim. E aí que tá, né? Assim, eu acho que já deu para introduzir a questão. Vou tentar falar um pouco mais sobre o que eu tenho reparado hoje em dia, né? É difícil a gente falar um pouco genericamente quando a gente é inspirado por fenomenologia, né? Quando a gente está querendo fenomenologia, falar das experiências individuais, né? Assim, é uma maneira de se aproximar daquilo que é singular nas pessoas. Então, tem uma certa dificuldade em fazer um diagnóstico mais amplo da sociedade. Mas eu tenho visto a minha clínica hoje em dia, né? Não só pelas experiências, assim, não só pelo momento da pandemia, mas pelo mundo como ele já estava constituído previamente à pandemia. Ô Inclusive, você pode... Fernando, dentro disso que você está indo começar a falar pra gente, que você já deu essa abertura aí sobre adoecimento, a Kelly Prata Picard tá aqui. Ela é também sócia aqui proprietária aqui do Espaço C. E ela tá questionando assim, podemos dizer que o adoecimento é um processo restritivo em que perdemos a flexibilidade para lidar com as situações e ficamos paralisados num certo modo de ser? Sim, sim, justamente. Pensando com Heidegger, né? Esse é um tema bem complexo, assim, para a gente discutir ele profundamente. Mas sim, em termos simples, é isso, né? O que acontece é a doença está na cristalização, né? No enrijecimento, né? Pelo menos assim, quando esse enrijecimento, essa cristalização, ela não é decidida, escolhida por alguém. Então, assim, como está falando, por exemplo, acho que um exemplo que é bem corriqueiro hoje em dia, compulsividade, né? As pessoas, a gente vive num tempo que ele facilita a promoção de certas experiências. O nosso tempo ele fomenta determinadas experiências que elas vão aparecer no nosso consultório de formas cada vez mais presentes. Então, ansiedade, depressão, transtornos de humor em geral, compulsividade, sentimentos de solidão, angústia, transtornos alimentares, esgotamento, né, burnout. Deixa eu ver o que é mais. Assim. Transtornos, problemas de relacionamento em geral, problemas do exercício da sexualidade, né? Entre outros exemplos, mas esses eu acho que são os exemplos mais comuns. Assim. Entre os jovens, eu acho que é um pouquinho diferente. Eu posso falar dessa diferença um pouquinho mais para frente.
Uhum. A gente pega um desses exemplos, né? Tentando responder a Kelly. De vez em quando eu fico compulsivo também, né? De vez em quando me dá vontade de fazer alguma coisa intensamente. E às vezes é um pouco sem controle. Compulsividade tem esse caráter, né? Não é só fazer muito, é não conseguir deixar de fazer. Então, sei lá, é fácil fazer isso com comida. É fácil de vez em quando a gente exagerar a bebida, né? É fácil de vez em quando quem fuma fumar mais do que está habituado. Então, assim, o adoecimento está justamente nessa característica. Quando a gente vai reproduzindo uma certa resposta a um cenário ou uma situação que a gente está vivendo. Essa resposta não é exatamente muito bem adaptada, né? Por exemplo, eu estou ansioso, daí eu vou lá e como pra caramba. Um dia essa comilança pode saciar minha ansiedade. Só que ela não vai curar a minha ansiedade. Daí, na próxima vez que eu ficar ansioso, eu vou lá e, pô, comer deu certo. Eu reproduzo aquele negócio. Tem um momento que eu já tô, assim, depois de um tempo, você tá comendo, você não tá nem pensando se tá comendo. Você nem faz mais associação entre ansiedade e comer. Você só come, e come, e come. E você tem um sentimento latente de ansiedade que fica ali presente, mas não claro, né? Não apropriado, que fica ali te inquietando. E você vai fazendo uso daquele recurso, até o momento que você não consegue deixar de comer. E essa configuração, esse não deixar, esse não conseguir, que é a situação de doença. Então, a Kelly falou muito bem, é isso mesmo. Embora assim, o termo mais particular que tem sido traduzido é privação e não restrição, porque tem uma certa diferença, assim, né? Mas eu acho que a analogia da restrição é boa. É como se nosso universo existencial ele fosse se afunilando, né? Então, a gente vive num mundo que é amplo. Ele vai. Daqui a pouco a gente só sabe uma maneira de se comportar, só sabe uma maneira de fazer, só sabe uma maneira de pensar. E quando a gente fica monolítico, né, quando a gente fica unidimensional nas coisas, pode ser que isso gere uma série de desconfortos, uma condição patológica ou simplesmente sofrimento, que também é péssimo, né, assim, de maneira geral. Eu não sei se eu respondi, mas acredito que tenha deixado um pouco mais claro. Bom, Kelly, se eu não te respondi, você comenta aí que eu volto. Beleza, né? Então, assim, pegando o gancho, né, com a clínica. E, inclusive, eu acho que é uma boa oportunidade para te perguntar também se você tem visto essas coisas tanto quanto eu, assim. Eu não acho que a pandemia criou nada, né? Eu acho que ela não trouxe nada que não tivesse presente. Mas ela agravou. Isso eu acho que a gente pode afirmar. E o que eu tenho visto se agravar, na verdade, são essas experiências que eu já citei, assim. Ansiedade, angústia, problemas de relacionamento, compulsividade, solidão. Solidão acho que é uma coisa que tem se apresentado. Problemas conjugais, que as pessoas também estão sendo obrigadas a conviver. Isso é Eu difícil pra acho que ela caramba. foi tipo assim, uma lona que foi tirada de um montoado de coisas, né, que já estavam aí, como você disse. Assim, você falou logo no começo que você usou uma frase assim, foi tirado, né, tirada uma rotina, né, um modo de viver assim que já não estava tão bom, que já não era bom. Então a gente quer tá aqui ansioso para acabar, para a gente voltar para algo que não era bom. Eu acho que e quando a gente falou também da liberdade, quando você citou a questão da liberdade como uma abertura, eu penso que talvez nesse momento foi nos dada a possibilidade de uma liberdade maior, de essa abertura de pensar sobre de como estamos vivendo, como estamos conduzindo as coisas. Só que eu acredito também que não foram todos que tiveram permitiram essa liberdade, né? Assim, estamos querendo ainda voltar para aquela imposição, né? Para aquela rotina já imposta, já colocada, já dada. E
não nos permitimos, né, essa liberdade, não nos permitimos essa liberdade. Assim, em questão desse adoecimento, né, Fernando? A gente tem escutado muito, né, falar sobre, tenho tido demandas sobre também, né, de pessoas de estarem mais em crise, como você também deu o seu, seu testemunho. Nesse momento, né, nesse momento que a gente está vivenciando, como você falou, eram questões que já estavam, né, mas elas estão acontecendo numa proporção muito maior. Seria isso pelo fato das pessoas estarem mais em contato com elas mesmas, em contato com as vivências mais próximas, as relações mais próximas, né, familiar, dentro de casa, o que antes não acontecia, né? Se eu tenho um problema dentro de casa, eu vou sair, vou trabalhar, saio, vou curtir uma festa com os amigos. E agora não, agora as pessoas estão ali, estão tendo que encarar esses problemas, digamos assim. Será Sim. que esse adoecimento vem surgindo por essas questões também, de ter que dar de frente com isso, de ter que se haver com essas questões que já existiam? Eu acho que sim, eu acho que tem uma relação. Claro que é difícil a gente assim, determinar causas, né? Mas sim, é um elemento fundamental. Assim. É, por exemplo, os problemas conjugais talvez tenham se acentuado por esse contexto. Mas não porque você Uhum. não soubesse com quem você está casado, né? Não que você não desconhecesse quem é a pessoa que você está fazendo família, ou quem é sua namorada, essas coisas. Mas, de fato, a ausência de válvulas de escape torna as coisas um pouco mais problemáticas, né? Então, assim, sei lá, você tem uma relação difícil com a sua família e você não pode jogar uma bola, tomar um chopp, sei lá, fazer um exercício, né? Claro que isso tende a se acentuar. Embora também seja, em alguma medida, uma oportunidade de resolver aquelas questões que estão, talvez, algum tempo pendentes. Mas eu acho que tem, assim, nesse âmbito, por exemplo, dos relacionamentos interpessoais, me parece que, assim, nós somos um tanto quanto individualistas, né? Assim. Então, os incômodos que a gente tem, em grande parte, são justamente nas obstruções que as pessoas impõem a nossas possibilidades de realizar nossos desejos. Assim. Então, a gente quer fazer as coisas, sabe? Só que quando a gente mora com alguém, a gente tem que negociar essas coisas. Né? Então, se você está casado, pelo menos se for um casamento tradicional, isso implica que você não pode ter várias relações externas. Isso implica que a pessoa está esperando você retornar, ou que você tenha compromisso com, sei lá, com as contas da casa, ou etc. Então, você não pode viver a sua liberdade de maneira plena, porque essa liberdade ela é egoísta, né? Ela seria uma libertação com relação assim, chutar o balde, vou fazer o que eu quiser, no momento que eu quiser. A gente tinha essa válvula de escape, porque assim, eu vou para o trabalho, eu converso com pessoas. O fato de a gente não encontrar pessoas, para muitas pessoas, é um fato muito difícil. Então, eu acho que é potencializado por essa situação, sem dúvida, porque nos confina. Convivência é difícil. Eu costumo dizer que, assim, dentro das... Assim, dentro dos casos que eu acompanho, todos têm problemas de relacionamento. Praticamente sem exceção. Né? E Todo já mundo tem algum existiam problema. também esse problema anterior, né? Anterior à Sim. pandemia. Assim, você tem problema de relacionamento também não é só com a sua família, né? É com os seus Uhum. amigos, com o seu chefe, com as pessoas que frequentam os mesmos lugares que você frequenta, né? Ou as pessoas que, sei lá, estão envolvidas com as mesmas atividades que você está envolvido. A gente também tem diversos problemas de relacionamento com essas pessoas. Né? Claro que algumas pessoas é mais fácil de descartar, né? Tipo, eu posso deixar de frequentar um lugar. Trabalho nem tanto, né? Se você tiver um chefe já não é tão simples, porque isso envolve muita coisa. Agora, sua família é basicamente impossível você parar de frequentar, a menos que você seja muito radical e descarte. Sim. Eu queria responder um comentário da Kelly, que eu vi aqui meio de relance, estou tentando não ficar lendo o chat, mas às vezes meu olho vai lá.
Vai lá, pode ir. Fica à Ela estava vontade. falando, ela tá falando desse retorno familiar. Acho que é justamente isso, Uhum. né? Esse é o caráter que o Heidegger chama de impessoal, né? A gente faz as coisas por força da tradição, né? Por força da cultura, assim. A gente não faz as coisas porque elas são a melhor maneira de fazer. A gente faz as coisas porque a gente aprendeu a fazer desse jeito. E porque quando Estamos você... presos nisso, né? Exatamente. E quando você nasceu, já tinha uma certa maneira de fazer que era considerada certa, né? E você vai lá e fala assim, isso que é o certo, você absorve isso. Então, o exercício da liberdade está nessa possibilidade de poder questionar essas coisas, né? Em algum momento você parar e falar, mas e se não for assim? E se eu não quiser fazer dessa forma? Assim? E se isso não for a melhor maneira para mim? Só que isso é uma coisa tão rara, é tão difícil ver isso, é tão escasso esse tipo de liberdade. E, na verdade, o que acontece é que quando as pessoas começam a se libertar, quando elas começam a reconhecer as correntes que as prendem, a sociedade se afronta, ela se sente insultada. E ela tenta reconduzir imediatamente as pessoas para aquilo que é considerado normal e habitual, sabe? Então, Se existe uma não as força encaixar na patologia, né? nisso. Daí a gente vê, assim, o lugar perigoso que a gente ocupa, né? Uhum. Porque a gente pode ser esse elemento de moralização do mundo. Esse elemento que diz o que é o valor certo a ser seguido ou não. E a psicologia é amplamente moral, né? Algo que não se espera de um conhecimento científico, que supostamente é neutro e desinteressado. Agora, sabe um caso que é muito interessante? Lá, quando eu estive na UERJ, a gente estava estudando a questão do suicídio. Sim. E, pô, é um fenômeno super contemporâneo, né? Inclusive, a Inclusive, gente eu está quero no uma outra mês da... oportunidade com você aqui para poder falar de finitude, que eu li você falando sobre ela no livro de suicídio e eu quero te ouvir numa próxima. Mas Ah, conclui legal, aí. legal. Esse tema é bem interessante, né? Eu gosto desse Sim. tema. Quando eu estava estudando com a Feijó, lá na UERJ, assim, eu nunca me interessei pelo suicídio, confesso. Mas estando lá naquele ambiente, no laboratório, estudando, eu fui me interessando. Por isso que esse capítulo saiu, assim. Porque eu fui acompanhando a redação do livro, eu nem ia participar do livro. Daí eu senti falta, assim, eu li os artigos, eu falei, tá faltando alguma coisa, assim, acho que tá precisando preparar o leitor para entender o que a gente está discutindo, porque não é óbvio, né? O subtítulo do livro é Desmoralizando o Suicídio. Então, Sim. assim, não é óbvio, porque a moral é óbvia pra gente, né? A moral é natural. A gente acha que o suicida é um covarde, um desesperado, um sem razão. Claro que nós psicólogos temos um olhar um pouco mais compassivo para isso, mas a sociedade em geral acha assim: suicídio é o derrotado, é o perdedor, é aquele que não conseguiu se estabelecer e ele é tão fraco que ele nem sustenta, então ele se joga, né? Ele acaba com isso. A psiquiatria tem uma série de moralizações também, dizendo que todo suicida é doente, todo suicida é depressivo, tudo isso. Então a gente tem muito cuidado com todos e generalizações que elas são perigosas. Verdade. Mas é um fenômeno assim, corriqueiro, cotidiano, que é produzido pela forma como a nossa sociedade está organizada. Isso é inexorável. Assim. Eu duvido que outras sociedades, em outros tempos ou em outras culturas, tivessem taxas de suicídio como as nossas. Isso tem a ver com a forma como o mundo está organizado. Mas, assim, é justamente esse lugar que é perigoso. Assim, porque a gente somos cientistas, né? Pelo menos somos formados em ciências. A nossa prática, embora seja uma área da saúde, ela se estabelece no nosso mundo por esse fundamento. Porque a gente reconhece que é ciência. Quantas vezes eu já ouvi no consultório uma pessoa que não queria estar lá, na verdade, ninguém quer estar lá, né? Quase ninguém, é, não convir, mas que a pessoa chega e fala assim, tipo, não vou, né? Tipo assim, não vou, quer dizer, só tô aqui porque é ciência, né? É ciência, então funciona, então eu vou estar aqui. Quando, na verdade, a pessoa está acreditando nessa instituição científica, que é uma coisa um pouco abstrata, porque ninguém entende direito isso. Ninguém sabe o estatuto epistemológico da psicologia até hoje. É uma coisa indefinida, é uma briga. 150 anos está brigando para definir o que é psicologia e o que não é. Mas, Uhum. né, a gente tem fé na ciência. Isso também é uma forma de moral, porque é uma forma de atribuir valor a uma espécie de conhecimento,
é uma forma de subordinar outras formas de conhecimento. Então, ciência é o conhecimento mais verdadeiro, enquanto outros conhecimentos são crendices, são mitos, são, né, coisas históricas. Enfim, acabei fazendo um desvio, assim. Mas eu queria falar da importância da gente ter essa consciência sobre o nosso papel e o perigo do psicólogo ele ser mais um agente de reprodução. Quando a gente vai falar, quando a gente vai ler o Código de Ética nem tanto, mas a lei que promulga psicologia como uma área de conhecimento, como uma profissão no Brasil, ela usa como descrição adaptação, correção, termos que têm essa conotação de ajustamento. Como se o papel do psicólogo fosse pegar uma pessoa que está destoante, que está doente, ou seja, na nossa sociedade, que é improdutiva economicamente, e reconduzir essa pessoa para o mundo do trabalho. Reconduzir essas pessoas para o mundo do funcionamento que é considerado normal. Né? Isso é extremamente nocivo, porque é esse mundo que causa a maior parte das doenças que a gente está tentando curar. Então, a gente fica enxugando gelo mesmo. Né? O nosso trabalho é assim, tudo bem, a gente vive disso, é importante ter alguém para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, as condições que tornam essas experiências cada vez mais comuns não são questionadas, não são colocadas né, não são problematizadas de maneira geral. Então, cada vez mais vai precisar de psicólogos, cada vez mais vai precisar desses especialistas. E eu não sei você, mas eu tenho uma sensação ambivalente com relação a isso. Eu adoro psicologia, assim, eu faço com gosto mesmo, sabe? Não é esforço para mim atender. Inclusive, assim, eu me demoro nas minhas sessões, às vezes eu vou 1h30 com cada cliente. Se me der espaço, eu vou indo. Se eu sentir que a pessoa está na conversa, eu dou corda, assim. No meu consultório, então, que era presencial, faltou o cliente seguinte, vai 2 horas de conversa, de boa, assim. Porque eu gosto mesmo, para mim é legal. E eu me interesso pelas pessoas. Mas tem um caráter que é um pouco deprimente da prática. Eu tenho essa sensação. Que é as pessoas precisarem contratar um especialista para acolher alguma coisa nelas que não encontra nenhum espaço em outro lugar da sociedade. Sabe? Nem nos relacionamentos mais íntimos a pessoa consegue chegar e verbalizar, e falar, e se expor. E a gente precisa ir para um lugar abstraído da realidade, isolado, privativo, com um profissional neutro. Daí ali, talvez, depois de um tempo, eu consiga falar sobre as coisas que eu preciso falar. Eu acho isso um pouco triste, Se sabe? sentir acolhido, né? É verdade. Compartilhe. Ô, Fernando, temos só mais 2 minutinhos. O Instagram corta a live com 1 hora. Assim, muito significativa cada colocação que você colocou aqui pra gente hoje. Realmente queria ter oportunidade agora com você, assim, de continuar te ouvindo mais, mas a gente vai ficando por aqui. Muito agraciada também de você ter aceitado o convite. E já que você deu essa abertura, já escancaro aí um próximo convite para você falar com a gente sobre finitude. E acredito que esses temas aí, por último, que você levantou, que eu fiquei com muita vontade de te ouvir um pouco mais, vai aparecer nessa temática, porque eu já vi você também falando um pouco delas no livro, sobre o suicídio lá do seu capítulo. E assim, muito, muito legal tudo que você colocou e trouxe pra gente hoje aqui, acho que muito pertinente para a vivência que a gente está no momento. E acredito que o pessoal aqui, pelos comentários e pelo que eu consegui ver aqui também, já falo por eles, acho que gostou muito, né, da sua participação. Sei que você ficou a princípio apreensivo, né? Mas foi muito bom, muito gostoso te ouvir. Muito obrigada mesmo. E eu vou passar a palavra para você e a gente está encerrando. Obrigado, Kelly. Érica. Na verdade, eu nem cheguei no ponto que eu queria chegar, mas isso acontece frequentemente, porque a organização do tempo é um pouco difícil. Eu queria falar das experiências de espaço, de tempo e de disposição nesse contexto, mas eu tinha que abrir o caminho para isso. Então abre espaço para continuar falando, não tem problema. Na próxima você fala. Tá. E agradecer o convite, assim, agradecer